Vamos abrir para início Lucas capítulo 24, verso de número 32. Deixa Ramon achar ali, vai voltar para a escola bíblica. Achou? Diz o seguinte o texto. Disseram um ao outro, não ardia o nosso coração, quando ele falava conosco no caminho e nos explicava a Escritura Sagrada. Na história da igreja cristã, sempre surgem falsos mestres, que têm de alguma forma habilidade para ensinar as pessoas de forma errada. E no meio dos falsos mestres, vez por outra, tem alguns casos que são bem peculiares. Pessoas, por exemplo, que prometem riquezas, prometem também um carro branco. Minha sogra foi uma dessas. Uma pessoa disse a ela: eis que vejo um carro branco sobre a sua vida. Tem gente que olha para essas pessoas, ao qual fazem parte de uma liderança, e por muitas vezes, no meio de uma reunião ou de um culto, diz: eu já vejo um caixão aberto, e a pessoa que está ali visitando, talvez ainda que não encontrou o evangelho ainda, se depara com a realidade de um medo. Eu já vejo um caixão aberto à sua espera. Há cerca de 6 anos atrás, foi um desses falsos profetas ou falsos pastores que chamou a atenção na rede nacional. Um homem que usou o texto do profeta Oséias, a fim de justificar um pecado que ele iria cometer com outra pessoa. Não sei se vocês sabem da história. Ele olha para o texto de Oséias, capítulo 3, e interpreta aquele texto com um erro de português e de forma errada, se utilizando de uma desculpa bíblica para adulterar com outra mulher. E o interessante é que a mulher diz que sonhou tendo um filho do pastor. Na hora que eu assisti esse vídeo, eu, de bate pronto, pensei, esses dois, no mínimo, já estavam conversando. E agora usaram desculpas esfarrapadas para praticarem tal ato pecaminoso. Que vergonha. Que vergonha o cristianismo apresentado por essas pessoas representam, cristianismo entre aspas, representam para a sociedade. Isso foi um caso entre muitos, que eu e você já sabemos. Falsos pastores, falsos mestres se levantando no meio da igreja. Mas quem surgiu com essa história? Satanás. Satanás é a maior influência dessas pessoas, sabendo elas ou não. E foi ele que distorceu o projeto de Deus com Adão e Eva, ao romper ao distorcer a própria Escritura Sagrada, enganando o homem. Ele tentou também o próprio Jesus. O que diferencia Adão e Cristo foram as respostas que ambos deram a Satanás. Adão se submeteu, pecou contra o Senhor e de alguma forma distorceu toda a criação. Cristo não. Cristo se posicionou sabendo que ele era a palavra viva e encarnada e que de forma nenhuma Satanás poderia enganá-lo. Agora, o que é que nós temos? Nós temos ao longo da história pessoas que olham para a Escritura, interpretam ela de forma errada. Olham para a Escritura, interpretam talvez da forma que querem. E o tema de hoje é, pensando no texto que nós estamos estudando, sobre lendo a Bíblia para a glória de Deus, é que uma correta interpretação da Escritura é uma condição indispensável para um relacionamento equilibrado com Deus. Antes de falar sobre um relacionamento equilibrado com Deus, é bem verdade que nós devemos falar o que é um relacionamento desequilibrado. Por exemplo, um relacionamento desequilibrado é quando
as pessoas que seguem falsos mestres e falsos pastores não se apropriam da verdade de Deus que é dita na Escritura Sagrada. Prova disso, irmãos, são a multidão de pessoas que esses homens conseguem trazer para junto de si, prometendo falsas riquezas, falsos dinheiros, falsos bens momentaneamente, que preenchem aquilo de uma forma circunstancial. E é engraçado que essas pessoas acabam se deixando levar, encontrando uma interpretação desequilibrada, por tabela. Eles têm uma vida desequilibrada espiritualmente durante toda a sua trajetória. Crentes neopentecostais são em massas, motivos de escândalos por conta de tais interpretações. Nós já vimos que um relacionamento desequilibrado com Deus, a partir da interpretação da Escritura Sagrada, traz malefícios de momentaneamente bênçãos circunstanciais a ser apresentadas naquele momento, mas de uma hora para outra aquelas bênçãos vão embora. E um relacionamento equilibrado com Deus? Um relacionamento equilibrado com o Senhor consiste em não ser levado pelas circunstâncias momentâneas, uma vez que a correta interpretação da Escritura Sagrada faz parte. E um exemplo disso, irmãos, é o texto de Êxodo. Moisés, um homem que entendeu e sendo chamado pelo Senhor para cumprir uma determinada missão acerca do ser de Deus, acerca de quem Deus queria que ele chamasse. E Moisés foi esse homem escolhido, um menino israelita, que foi colocado em um rio para não ser morto. Por providência divina, uma mulher egípcia e uma escrava encontra ele e leva para sua casa. Esse menino recebe possivelmente a maior educação do mundo antigo, pois os egípcios eram detentores dos saberes da ciência naquela época. Mas a sua origem, irmãos, era outra. Ele era israelita. O sangue de Moisés estava à aliança de Cristo. E ao ver um dos seus irmãos sofrerem, ele luta em favor do seu povo. Então o próprio Deus, de uma forma sobrenatural, chama Moisés e o convoca para fazer uma missão. O povo de Deus estava sendo escravizado pelo faraó. E Moisés, ao ver tamanha situação, briga com um egípcio, mata aquele homem, e Deus o chama para libertar o seu povo. O que é interessante é que o povo de Deus, naquela época, sofreu sob o jugo de Faraó pelas escolhas próprias, pelos seus próprios desejos. E de alguma forma, o texto em Êxodo diz que Deus teve compaixão. E por isso chama Moisés para libertar aqueles homens e ir em direção a uma terra prometida. E o que mais interessante acerca do relato bíblico de Moisés e a sua postura equilibrada é que durante todo o percurso para a terra prometida, Moisés não desequilibra. Moisés é por Deus encorajado e fortalecido. E o relacionamento entre ele e o Senhor é um relacionamento de equilíbrio e gratidão. Prova disso, irmãos, é o capítulo de Êxodo, número 33. Vocês não precisam abrir, eu vou ler para vocês. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Então o Senhor responde a Moisés: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou ao Senhor: Se não fores conosco, não nos envie.
Que versos impressionantes, né, irmãos? Parece aquela história, se tu não for, não vou. De fato, o contexto dessa passagem não é esse. O contexto dessa passagem inicia dizendo, se vocês querem viver dessa forma, se virem. Eu não vou estar ao seu lado, vocês vivam da maneira que quiserem. E aí Moisés, impelido pelo relacionamento equilibrado que ele tinha com o Senhor, lembra da promessa que o próprio Deus fez a ele, ao dizer, onde você for, Moisés, eu estarei ao seu lado. E a fim de cumprir a sua palavra, o próprio Deus muda a circunstância e diz, eu irei contigo. E a resposta de Moisés é, se o Senhor não for, eu não irei. Perceba, irmãos, Moisés, um homem equilibrado, ao compreender a palavra do Senhor, ao compreender e entender o que o próprio Deus queria comunicar a ele, de forma nenhuma teve desequilíbrio. E uma correta interpretação bíblica da Escritura nos faz termos equilíbrios quanto ao nosso relacionamento com Deus. Mas, além disso, um segundo tópico que eu listei aqui é que uma correta interpretação da Escritura nos dá a interpretação correta de quem Deus é. E quem Deus é? Deus é o ser mais belo do universo. Deus é aquele cujo ao falar os montes caem, a terra treme. Deus é aquele que o universo e a vida estão sob o seu domínio. Deus é o arquiteto do universo e do homem. Deus é o Criador, Deus é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Apesar dessa grandeza, Tiaguinho, esse ser exaltado nos céus dos céus, a qual sob a sua palavra o que era caos fica em ordem, as trevas se transformam em luz. Esse mesmo ser, com o propósito de revelar a si mesmo a sua criação, deixa ser conhecido através dos seus atributos. Teologia sistemática elabora um tema chamado os atributos de Deus. Atributos esses comunicáveis e incomunicáveis. Incomunicáveis é o atributo de Deus que ele não compartilhou com a sua criação. Exemplo, a imutabilidade de Deus. Nós mudamos, Deus não. Um atributo comunicável, por exemplo, que algo que chama muito a minha atenção é acerca da santidade. Em todos os seres humanos, irmão Geraldo, ao redor da face da terra, Deus gravou no coração do homem o discernimento do que é certo e o que é errado. De alguma forma, moralmente falando, Deus colocou no padrão moral da humanidade o que é certo e errado. E aí, pensando nesse atributo de Deus, é que podemos compreender de um homem que entendia corretamente a Escritura Sagrada, sabia interpretar ela, e diz que Deus é santo, e não de forma alguma conjectura com o pecado. Quem é esse homem? Esse homem é o rei Davi. A sua história pode ser definida em 2 momentos, a sua ascensão e a queda. Davi, antes de ser rei, recebeu do Senhor uma graça especial para ser um pastor protetor, para ser um guerreiro, mas acima de tudo, para ter um relacionamento com Deus. E foi a partir desse relacionamento com Deus que Davi cresceu. Davi buscou ao Senhor, Davi se prostrou diante da presença do Senhor. E aí o Senhor fez alianças com Davi e promessas. Por exemplo, irmãos, quando Deus diz a Davi acerca da sua linhagem, o trono será estabelecido para sempre por meio de você. Acerca da sua descendência, algo muda a história a partir da vida de Davi, do relacionamento que Deus tinha com ele. Que relacionamento, que descendência é essa? A descendência do nosso Cristo. Mas aquilo que parecia caminhar de maneira gloriosa, acaba em alguma medida repleto de ruínas. Vocês sabem a história, como a história inicia. Sabem que Davi se deita com a mulher dos seus melhores soldados e coloca esse soldado em frente ao campo de batalha para ser morto, a fim de cobrir o seu pecado e esconder da presença de Deus. E de fato, irmãos, Deus sabia muito bem o que é que Davi estava tramando. E convoca o profeta Natã e diz: Natã, vai lá confrontar Davi para que ele se arrependa do seu pecado, para que ele compreenda
o que ele fez a sua gravidade. E o profeta Natan vai à sua procura, e Davi se prostra diante do Senhor. E o que Davi faz, irmãos? Davi escreve o Salmo de número 51. Um rei, um pastor, músico. Agora escreve essa linda poesia. O Salmo de número 51. E ao escrever esse salmo, Davi compreendia muito bem quem Deus era. Davi sabia muito bem que o seu relacionamento com Deus não mudava quem Deus era, mas certamente mudava quem ele era diante de Deus. E como Deus fez essa aliança com Davi, nada mudaria essa história. E ao início do Salmo de número 51, se você quiser, você pode abrir. Davi diz palavras belíssimas e significativas para a nossa história. Muitas vezes nós conhecemos ele como um homem assassino, cruel, mas esse salmo, irmãos, descreve exatamente a interpretação da Escritura Sagrada que Davi tinha do Senhor. E eu vou ler apenas o Salmo 1 para descrever isso. Salmo 51, o verso 1. Salmo 51, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Davi conhecia muito bem o Deus que ele servia. Sabia que era um Deus misericordioso, pois certamente Davi compreendia e era sabedor que Deus usou de misericórdia para com Jacó quando ele roubou do seu irmão a sua primogenitura. Davi sabia muito bem que Deus foi cheio de compaixão acerca do povo enquanto percorria o deserto em rebelião contra Deus. E Deus mesmo assim foi compassivo. E de alguma forma, irmãos, Davi entendia e compreendia o amor de Deus ao escrever salmos belíssimos. E esse salmo é um reflexo disso. Um Deus cheio de graça, amor e compaixão perdoou Davi, perdoou o rei Davi, a quem ele servia. Por fim, já vimos que uma correta interpretação da Escritura nos leva a compreender quem Deus é. No último tópico, nós entendemos qual seria o caminho para uma correta interpretação da Escritura. Abre em João capítulo 10. Esse texto é um texto que foi, infelizmente, irmãos, distorcido por algumas pessoas. A fim de entender corretamente uma interpretação básica da Escritura, um dos estudiosos acerca de interpretação bíblica diz que nós devemos fazer perguntas quando um texto aparentemente é difícil. E a partir dessas perguntas, compreender e tentar entender de forma mais clara o que o texto tem a nos dizer. Leia do verso 10, capítulo 10, verso 1 até o verso 17. Diz o seguinte: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E estas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará a pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir.
Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e os dispersa. Ele foge porque é assalariado, não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço. Eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. O Evangelho segundo o apóstolo João, ele é interessante, porque de forma bem rápida traz acerca do desenvolvimento progressivo da identidade messiânica de Jesus. Por exemplo, você tem no primeiro milagre, onde Jesus transforma a água em vinho, a sua mãe indo até a sua procura, dizendo, o vinho acabou, e agora? E Jesus responde, mulher, não é chegado a minha hora. Mas hora de quê? Hora de revelar a sua identidade messiânica para as pessoas, ou a sua identidade como missão. Mas esse texto, ele deixa claro, irmãos, quem ele era. Ele ensina às pessoas que estão ao derredor que Jesus é o bom pastor e dá a vida pelas ovelhas. E a título de interpretação, irmãos, e de estudo básico mesmo, os estudiosos nos informam alguns tópicos que nos garantem interpretar, por exemplo, uma narrativa como essa. E aqui eu citei 5 tópicos: o cenário da passagem, os personagens, o conflito, o aumento do conflito e a resolução do conflito ou a redenção dele. Por exemplo, qual é o cenário da passagem? Podemos conjecturar aqui que é uma fazenda, mas o texto diz que o próprio Jesus fala de um lugar chamado aprisco. O aprisco é um lugar onde as ovelhas ficam, a fim de se proteger ou não fugirem também. Quem são os personagens dessa história? Jesus, sendo ele a porta, ou o caminho para as ovelhas entrarem. As ovelhas somos nós, o seu povo. E a quem ouvimos e a seguimos, o Senhor, o bom pastor. Temos também o mau pastor, por exemplo, que é ladrão de ovelhas. O pastor assalariado, o pastor mercenário, o lobo que ataca as ovelhas. Outras ovelhas que não estão nesse aprisco, como disse o Senhor. Temos também o pai, que ama o filho. E o filho que se voluntaria entregando a sua vida, por obediência e amor às ovelhas. Por obediência ao pai, amor às suas ovelhas. Qual o conflito dessa narrativa? Existe uma porta, e esta porta é Cristo. As ovelhas, que somos nós, ao ouvirem a sua voz, seguem esse pastor e entram por essa porta. Mas o falso pastor, ou o pastor assalariado, quer confundir essas pessoas que estão presentes aqui, as ovelhas que Cristo chama. E aí você tem o aumento do conflito nessa passagem, do verso 7 ao verso 14, é extremamente interessante a fala de Jesus. O texto diz que Jesus disse de novo. Parece o pastor, irmãos, de novo, mas de verdade. Jesus, que ao falar isso, ele queria enfatizar, dizendo, olha, preste atenção, eu vou repetir novamente o que eu tenho a dizer a vocês. Eu sou o bom pastor. Eles são os maus pastores. Eles são ladrões, assaltantes, querem roubar as ovelhas. São assalariados, trabalham por dinheiro. Eles não protegem as ovelhas. E os lobos querem dispersar essas ovelhas. Sabe o que é interessante, irmãos? É o movimento que esse texto faz acerca do lobo.
Podemos pensar aqui que o lobo é o pecado, que vai em busca das ovelhas para separar do verdadeiro aprisco e roubá-la, entre aspas, do verdadeiro pastor. Então a resolução dessa narrativa acaba dizendo, o Senhor trazendo uma palavra de esperança. Eu sei, o Senhor diz, que existem outras ovelhas que não são desse aprisco. Outras ovelhas que estão ao redor deste mundo, mas elas são minhas ovelhas. Eu sei que talvez essas ovelhas estejam momentaneamente perdidas ou desencontradas. E aí o lobo vai à procura dessas ovelhas a fim de dispersá-las. Mas Jesus encerra essa palavra dizendo, quando elas ouvirem a voz do pastor, eu irei uni-las, eu serei o seu pastor, e elas serão as minhas ovelhas. De forma alguma, eu deixarei que elas fujam. E aí, irmãos, 3 lições práticas acerca da interpretação bíblica e os efeitos que ela pode dar na nossa vida. Bons pastores, irmãos, pensando no que eu falei anteriormente, bons pastores devem se desgastar no ensino da palavra para proteger as suas ovelhas do pecado e de falsos mestres. Deixa eu tomar uma água. Um pastor que se esmera na Escritura Sagrada e prega ela de forma fiel, deve ser honrado na sua comunidade, porque, irmãos, não é fácil. O cara toda semana está em casa, preparando o sermão, digitando 10 páginas, 12 páginas, lendo material. Isso aí é a cereja do bolo. Sabe por que a cereja do bolo, irmãos? Porque o pastor tem que acompanhar a pessoa quando nasce, tem que enterrar a pessoa, tem que batizar, tem que visitar os enfermos e tem que preparar um sermão. E aí o sermão e o ensino da palavra vai fazer com que norteie toda a agenda do pastor. Se ele vai para um hospital, está ali pregando o que ele meditou na Escritura Sagrada. Se ele vai batizar ou celebrar um casamento, ele está ensinando o que ele aprendeu. E aí eu fico me perguntando, como um pastor pode ser tão preparado emocionalmente para ver uma pessoa que ficou com ele durante 2 anos, sair pelaquela porta e ainda falar mal da igreja. Eu fico assim, refletindo como isso acontece de forma natural. As pessoas não param de forma racional para entender isso, porque elas são egoístas. Mas um pastor que se esmera no ensino da palavra, irmãos, ele não dá muita atenção a essas coisas, porque ele sabe que ali estão as ovelhas de Cristo que vão ouvir a sua voz e seguir. E aí o que é que o pastor que se esmera no ensino da palavra vai fazer? Vai capacitar a igreja para compreender corretamente a Escritura Sagrada. Olhar para um texto desse, eu fico abismado como inúmeros falsos pastores dizem, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Quem é o ladrão? Satanás. Isso é um absurdo. Não é uma coisa assim ilógica. Você não vê Satanás aqui nesse texto. De forma normal aqui, um breve estudo aqui que nós fizemos, nós não vemos Satanás nesse texto. Sabe por quê, irmãos? Porque os falsos pastores só pensam em si mesmos, no salário, e não estão nem aí para as suas ovelhas. Mas um pastor de verdade ama a palavra do Senhor e capacita os filhos de Deus, as ovelhas de Cristo. Eu sei, irmãos, que é difícil fazer uma devocional, por exemplo, diante de um texto como esse, pensando nessas perguntas. Público, cenário, enfim. Eu sei que possivelmente aqui ninguém faça, nem mesmo eu faça. Mas sabe o que é interessante? É que um pastor fiel ao texto, fiel à Escritura Sagrada, vai fazer com que os seus ouvintes entendam um texto como esse, a saber a importância de Cristo como o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas.
nós vamos olhar para um texto desse e seremos eternamente gratos pelo pastor que nós temos, pelo conjunto de pastores que nós temos, e que eu não estou exaltando o Renan, mas eu estou explicando a vocês, de acordo com um texto desse, o que um bom pastor deve fazer. E um bom pastor certamente irá nos ensinar a ter Cristo como nosso bom pastor. E ao ouvir a sua voz, nós o reconhecemos e nós o chamamos pelo nome. Segunda lição aqui que nós trazemos é que fazer uma interpretação correta da Escritura acerca de quem Deus é pode ser muitas vezes levadas pela interpretação incorreta do nosso coração de quem Deus não é. Se lembram que eu falei acerca de Davi? Davi era para estar na guerra, ele era líder, rei, ele era exemplo. Ele vinha em um relacionamento crescente com Deus, mas ele se achou no direito, enganado pelo seu coração, dizendo, vou descansar. E quando ele descansa, ele está ali olhando para Betseba, cai com ela, segue o desejo do seu coração. E é assim a nossa vida, irmãos. Nós entendemos o que a Escritura diz e muitas vezes não praticamos. Compreendemos perfeitamente, intelectualmente, mas ela não entra para o nosso coração. Quantas vezes, irmãos, é dito nesse púlpito que Cristo é o Senhor da nossa vida, mas na prática nós vivemos como se nós fôssemos Senhor de nós mesmos. É dito também que a vida de um cristão deve ser cheia de amor e compaixão. Mas qual é a compaixão que nós temos? A mensagem, por muitas vezes, muda do lado de fora e do lado de dentro permanece oca. Nossa mente é cheia de informação, mas nosso coração não é aquecido. Quantas vezes me sentei nessas cadeiras aí que vocês estão sentados, vinha para cá, ouvia uma excepcional mensagem, lutava para praticar aquilo, mas essa mensagem não alcançava o meu coração. Até entendia a interpretação intelectual do lado de fora, mas do lado de dentro ela passava bem longe. Que pena, né, irmãos? E aí essa pandemia veio muitas vezes para isso, para mostrar o que há no coração de crentes. Cristãos que vinham para a igreja antes, mas o seu coração estavam distantes. Ficou em casa, se tornou ali um gueto e um alívio para ele. Eu tive um desprazer de ver uma cena aqui, bem dolorosa e triste. Uma pessoa que passou muito tempo sem vir à igreja, e quando chega na igreja, na hora da mensagem, da pregação, senta nessa cadeira aqui da frente, e passa a pregação inteira no WhatsApp. Não foi ninguém que me disse, não, irmãos, foi eu que vi. O que é que estava no coração daquela pessoa, irmãos? Estava no coração tudo, menos estar no culto, ouvindo a palavra, a fim de ser transformada pelo Senhor. Até podemos compreender a Escritura de forma correta, mas se ela não vem em nosso coração e não arde, que adianta? Por fim, e agora é por fim mesmo, a interpretação correta da Escritura pode nos dar benefícios incalculáveis de um relacionamento equilibrado com Deus. E é aqui, irmãos, onde mora toda a nossa dificuldade. Equilíbrio em um mundo desequilibrado. Como fazê-lo? Eu não tenho um segredo aqui para dizer a vocês, nem para dizer a mim mesmo. Meio de graça, oração e leitura da palavra. Uma vida de oração e de leitura da palavra é o que nos move em direção ao Senhor. É o que nos faz crescer dia após dia. Agora, eu sei que é um desafio. O mundo nos oferece entretenimento, muitos, que acabamos de alguma forma perdendo o nosso foco e as promessas de Deus que garantem em sua palavra benefício para os seus filhos já não tem mais sentido algum. Não será nada fácil passar a nossa vida inteira, Fátima,
lendo a Escritura e orando, lendo a Bíblia e orando e confiando. Não será nada fácil. Por que não será fácil? Porque tudo às vezes é prioridade, menos a palavra, a vida de oração. Eu sei que não é fácil para um jovem passar 1 hora sem ver as redes sociais. Ele não consegue. E aí eu me lembro de uma ilustração de Mark Dever, um puritano em plena Segunda Guerra Mundial, o bicho pegando. Um homem todas as manhãs se levantava, olhava para a janela e dizia: Senhor, é hoje que tu vais voltar. Isso é oração, irmãos. Comece fazendo um exercício, por exemplo, antes de correr para o WhatsApp, corra para o Senhor, devagarinho, ore 5 minutos, 2 minutos, Senhor, cuida do meu dia, fortalece a minha fé. Eu sei também que não é fácil para senhores e senhoras que não podem vir à igreja e que de alguma forma, por questão do tempo, as suas cognições foram afetadas. E aí elas não têm força para ler a Bíblia. Eles não têm força para parar e entender o que a Bíblia está dizendo. E eu acho que por isso que é tão marcante o que os salmistas dizem: grava a palavra no teu coração. Porque certamente eles saberiam que a velhice ia chegar. E eu quero encorajar as pessoas que não podem ler a Bíblia a decorar versículos, ou a lembrarem, viverem lembrando o que o Senhor fez em sua juventude. Eu sei também que não é fácil para pais, mães, avós aqui presentes, que trabalham, que acordam cedo para interpretar, tentar ler a Escritura, porque tem atividades, porque correm demais, porque tem que colocar o café da manhã, levar filho para a escola. Uma mãe tem que tomar conta da casa, senão tem outro trabalho fora, e tem que fazer isso de forma excelente. Eu sei que não é fácil, mas sabe o que é mais importante, irmãos? É não desistir. É perseverar na leitura da palavra e oração. Buscar o Senhor: Senhor, fala comigo. Me ajuda em minhas limitações e fraquezas. Imaginamos, irmãos, se fossem como os puritanos dizem que cristãos devem ser, homens do livro. Como seria diferente? Eticamente, economicamente, cientificamente. O reino de Deus avançaria se a nossa interpretação fosse, ao ler Mateus 28, vão para o mundo, preguem o evangelho, ensinem todas as coisas que eu lhes ordenei. Pronto, irmãos. Se a nossa interpretação fosse se apropriar dessas verdades, o reino de Deus só avançaria. Agora, sabe por que não é? Muitas vezes, porque vivemos em desequilíbrio. Vivemos em um mundo extremamente desequilibrado. E aí, o nosso equilíbrio diante da interpretação da Escritura Sagrada é afetado. Mas eu quero encorajar você nessa noite a buscar esse equilíbrio com o Senhor, a buscar em Deus uma vida de devoção pela sua palavra. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é tentador desistir. Eu sei que é tentador olhar a rede social. Eu sei que é tentador não orar. Eu sei que é tentador olhar o WhatsApp, fazer tantas outras coisas. Mas homens de Deus sempre irão nos inspirar. E eu gosto muito das histórias de biografia. Vocês conhecem John Bunyan pelo livro Peregrino, certamente. Mas o que vocês não sabem, talvez, é o que ele passou. Ele escreveu o Peregrino 12 anos na prisão. Durante 12 anos, foram um projeto de edição do livro do Peregrino. John Bunyan perdeu sua esposa de forma prematura, muito, muito jovem. Casou novamente. E aí, quando a sua segunda esposa soube que ele estava preso, perdeu o filho, teve um aborto espontâneo. E lá preso, é interessante que as grades da cela ficam abertas. E os soldados toda hora incentivando a John Bunyan, dizendo: assina esse documento aqui, vai embora. Diz: olha,
Acabou, eu não vou pregar mais o evangelho. John Bunyan tinha uma filha de 12 anos de idade, cega, enquanto estava preso. E o desequilíbrio da vida do lado de fora desse homem, ele poderia dizer, eu vou organizar tudo, eu não quero mais saber. Mas o equilíbrio do lado de dentro era a convicção que ele tinha acerca da interpretação de quem Deus é. E é isso, irmãos. Quero que vocês sejam encorajados a buscar uma interpretação bíblica para a glória de Deus, para viver de acordo com aquilo que o Senhor quer. E assim, irmãos, nós teremos uma vida diferente, uma vida de amor, compaixão, graça e serviço ao Senhor. Vamos orar. Meu Deus, querido e amado Pai, nós te louvamos. Te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Pela oportunidade que é compreender ela através do Teu Espírito Santo. Verdades como Cristo sendo o Senhor. Verdade como o Senhor sendo o Criador da nossa vida. Verdade quando o mundo parece estar em trevas e ruínas, o Senhor coloca sobre nós, na Tua palavra, esperança. E é através dela, através de uma interpretação correta, que nos relacionamos de forma correta contigo. Meu Deus, nós te louvamos por homens que deram a vida por ela, por pastores que se esmeram em capacitar as suas ovelhas. Não falo somente do nosso pastor, mas eu falo de pastores ao redor deste mundo. Missionários que estão sofrendo por pregar fielmente a Tua palavra. Não há preço, Senhor, que nós podemos pagar e oferecer para eles. O Senhor já pagou tudo e eles entenderam claramente que tudo que eles têm são do Senhor. Perdoa, Senhor, a nossa indiferença quanto a compreender a Tua palavra e vivê-la. Nos encoraja nessa noite. Recebe, Senhor, os momentos que nós iremos ter aqui de oração. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, por quanto ela é rica e abençoada em nosso meio. Te louvamos por isso. Dá mais vida ao nosso pastor, Senhor. Nós tivemos uma perca hoje de um pastor da nossa cidade, um querido pastor. E aqui eu oro sendo extremamente agradecido pelo nosso pastor. O quanto ele é um homem de Deus, o quanto ele se importa em ensinar a Tua palavra. A preserve, Senhor. E eu faço isso no Teu nome, para a Tua glória. Amém. Deus abençoe, gente.